Olá, vestibulando, olá, aluno Oficina do Estudante. Essa daqui é mais uma correção do canal Oficina Resolve. A gente está corrigindo todas as questões da FUVEST 2019, segunda fase. Essa daqui é a questão 4. A questão 4 você tinha que observar essa imagem que está aqui do meu lado. Repara que é uma imagem que mostra o interior de uma igreja. Por que eu sei que é o interior de uma igreja? Porque tem um pé direito alto, porque tem uma imagem de Jesus no centro, porque tem diversas esculturas nas laterais. Percebeu? Fica claro que é o interior de uma igreja, né? E o que está acontecendo aqui dentro dessa igreja? Que o próprio texto da questão já nos ajuda a perceber isso. As pessoas invadiram e estão quebrando coisas, estão derrubando a imagem de Jesus, estão matando um padre, né? Repara que no canto da imagem tem ali um padre sendo morto ao lado de estátuas que estão sendo quebradas. Então, tem toda uma revolução dentro dessa igreja, né? Acontecendo dentro dessa igreja. Ah, mas não pode ser uma reforma simplesmente? Não, porque as pessoas têm cara de ódio, têm uma cara de conflito, tem gente morrendo, então não podemos falar que é uma reforma, evidentemente. Qual que é o tema da imagem, que é o que a letra A te pergunta? O tema da imagem é justamente o contexto da reforma protestante. É a reforma protestante acontecendo dentro da igreja. A gente sabe que Martinho Lutero, 1517, colocou lá as teses, né? As 95 teses dele na porta da catedral, e dentre essas teses ele faz diversas acusações à doutrina da igreja e ao clero também. A doutrina e o clero. Os dois pontos vão ser atacados. A doutrina, porque seria uma leitura muito particular da Bíblia, muito enviesada da Bíblia, segundo Martinho Lutero. Né? E o clero, porque o clero não seria o clero como deveria ser, o clero não estaria cumprindo o seu papel como deveria cumprir. Então, o que acontece? Né? O clero também vai ser atacado. E se a doutrina da igreja vai ser atacada, a gente vai precisar ressignificar essa igreja, destruir agora a igreja física, né? Não estou falando da igreja instituição, mas destruir igrejas físicas para readequá-las. Mas, Vitor, por que isso é feito, né? Ainda pensando no tema da imagem, por que isso é feito com essa violência, com essa quantidade de pessoas, com essa raiva? Porque muitas pessoas vão se sentir libertas, né? Vão se sentir livres da opressão da Igreja Católica quando vem o movimento da Reforma. Isso daqui nos mostra, né? Nos leva ao item B, aponte a abrangência social da reforma. A abrangência social é muito interessante porque a gente precisa analisar a reforma como um conjunto, né, de novas doutrinas que vão surgir, novas doutrinas cristãs que vão surgir ao longo do século XVI, especialmente pensando na doutrina do Lutero, que é o primeiro, depois do Calvino e depois do Henrique VIII. Se eu olho para a doutrina do Lutero, é uma doutrina que vai ter, é uma reforma que vai ter a adesão muito grande, em especial dos nobres. Se eu olho a doutrina do Calvino, ela vai ter a adesão muito especial dos comerciantes, dos burgueses, da população urbana, né? Porque o Calvino é da cidade, né? Ele é da cidade, ele é um advogado, ele é uma pessoa urbana, ele tem uma cabeça urbana. Então, as pessoas das cidades, os burgueses, especialmente comerciantes, vão gostar muito da abordagem calvinista. E na Inglaterra, todo mundo tem uma adesão um pouco por força, né? Então, o Henrique VIII vai impondo aos seus súditos essa nova doutrina cristã, tá bem? Mas quero voltar a chamar a atenção lá na primeira revolta, na primeira reforma, a reforma do Lutero. Essa reforma vai gerar diversas leituras. Lembre-se do movimento anabatista, Thomas Münster, né? O que eles vão fazer? Eles vão dizer, opa, pera lá, então se os católicos, se o clero está errado, se a igreja está errada, nós vamos ter uma outra ordem social, nós vamos nos livrar dos nobres e tal. E o próprio Lutero vai ter que dizer, não, pera lá, não é bem assim e tal. Lembra dessa questão, né, dessa apropriação
que a população mais pobre vai fazer do luteranismo? Então, eu vou apontar para você a abrangência social que majoritariamente nobres, no caso do Lutero, majoritariamente burgueses, população urbana, né, no caso do Calvino. O caso do Henrique VIII é particular, porque ele vai querer fazer todos os seus súditos anglicanos, mas também tem leituras menores e que não sobrevivem, que vão trazer um cunho mais social, um caráter mais popular. Talvez essa imagem seja justamente dessa população mais pobre querendo se vingar de um clero que muitas vezes era corrupto e cobrava impostos excessivos e oprimia, né? e eram vistos como instrumentos de opressão por parte da elite política e econômica daquele momento. Tá bem? Então, abrangência social. Duas características da reforma que justificam a cena da imagem. Bom, para falar da abrangência e do tema, a gente já, né, passou do lado dessa resposta. Duas características da imagem. A primeira, eu estou matando o clero. Porque eu tenho raiva do clero, eu tenho raiva do padre que me cobrava um imposto absurdo e me mandava pagar um imposto absurdo também para o nobre. Então, tenho raiva do clero. Também tem uma questão aí deles destruindo as imagens de santos. Né? Então, a questão iconoclasta, né? A gente sabe que a venda de relíquia, a venda de estátuas, né? A adoração de estátuas é um problema para o Lutero. O Lutero não concorda com isso. A igreja protestante, especialmente a luterana, não tem essa questão dos símbolos, das imagens, né? Santo isso, santo aquilo, um crucifixo de Deus eternamente pregado na cruz e tal. Isso não são símbolos tipicamente luteranos. Então, essa população, nesse momento, vai se vingar da igreja como opressora, especialmente do clero, porque ele é a personificação disso, e também vai destruir os símbolos, as estátuas, né, as relíquias que compunham aí o cenário das igrejas europeias da época medieval, começo da Idade Moderna. Tá certo? Beleza? Se inscreve no canal, não perca as próximas correções. Nos vemos. Até mais.